Ezequiel vai ter uma visão muito, mas muito forte. E nós vamos acompanhar a visão que ele teve e hoje tirar uma lição valiosíssima para nós. Ezequiel 43, o capítulo 43. E como sempre nós começamos com uma oração e eu pedindo a você que compartilhe esse vídeo, que você dê o seu gosto e põe nos comentários o que Deus fala consigo, tá bom? Meu Deus, mais uma vez estamos aqui para ouvir, meditar na Tua Palavra. Ela é a lâmpada que ilumina o nosso caminho, por isso eu peço que o Senhor fale conosco. Amém. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a visão que tive junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito, e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu a casa. Então, primeiro, ele se prostrou diante daquilo que ele viu, mas o Espírito o levantou. Por isso que eu não creio na doutrina do cair pelo Espírito. Eu creio sim que Deus levanta. E quando nós, então, somos revestidos do Espírito Santo, eu creio que nós ficamos conscientes. Aí vem aqui o comentário, diz assim: a glória do Deus de Israel vinha. O mesmo Senhor que julga e disciplina também perdoa e restaura o homem quando ele se arrepende. Ezequiel viu Deus partir pelo portão oriental, mas o viu voltar pelo mesmo lugar de onde se afastou. A visão do profeta é tão majestosa quanto as visões anteriores descritas no capítulo 1, 8 e 9. O Todo-Poderoso retornava em seu carro celestial, pleno em glória, para encher o templo com a sua presença e habitar com o seu povo. Daí nós podemos imaginar o que acontece quando a pessoa ela é cheia do Espírito Santo, né? Então, se nós somos como um tabernáculo aqui na terra, então esse tabernáculo tão frágil, tão pecador, tão pequeno, é inundado com a glória de Deus. Agora, comentário do 5 diz: a glória do Senhor encheu a casa. No passado, a glória do Todo-Poderoso se afastou do templo por causa da rebeldia do povo, mas o Altíssimo apresenta ao profeta a alegria do seu retorno. Era a prova do perdão e do recomeço. Muitos, por não manterem o temor ao Senhor, caíram espiritualmente e agora se encontram prostrados pelas acusações do diabo. Mas o Deus eterno não desiste de ninguém e espera ardentemente a volta daqueles que se afastaram. Quem se arrepender também receberá a oportunidade de viver uma história ainda mais surpreendente com ele. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Daí o Senhor Jesus ser também um advogado fiel. Ele julga a causa do pecador. Por isso que o Senhor Jesus falou certa vez que ele não veio para quem está bem, mas para os doentes, né? Para aquele que está enfermo. Não no corpo, eu digo assim, mas enfermo na alma, né? O pecado nos deixa enfermo. O 6. E ouvi alguém que falava comigo de dentro da casa, e um homem se pôs em pé junto de mim, e disse-me: filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. O comentário do 7, o lugar do trono de Deus. Desde a criação do homem, o Altíssimo intentou morar não somente no céu, mas também entre os seres humanos. Mas para que essa comunhão permanecesse, era fundamental que ele não contaminasse o santo lugar da morada do Todo-Poderoso, o seu ser. Ao enviar o seu Filho Jesus para executar o seu plano de salvação, o Senhor ofereceu uma oportunidade ainda mais sublime à humanidade. Isto é, cada pessoa que crê
ama e vive para Deus pode ser hoje um templo, com medidas perfeitas para a sua habitação. Quando a glória do soberano desce nesse templo, por meio do batismo com o Espírito Santo, o trono divino se estabelece na sua vida. 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Martinho Lutero, ele contava o seguinte: como que se derrota o diabo? Então, vinha o diabo, bate a porta daquele ser, e quem atende é o próprio Espírito Santo. E ele fala: pois não, é aqui que mora o Martinho Lutero? Não, ele já morou aqui durante muito tempo, agora quem mora sou eu. E aí o diabo não pode mais entrar. E é essa a razão de você investir em ter o Espírito Santo, para quando o diabo vier, ou tentá-la, ele vai achar, então, não mais você habitando, sendo o Senhor da sua própria vida, mas o Espírito Santo. 8. Pondo o seu limiar ao pé do meu limiar, o seu umbral junto ao meu umbral, e havendo uma parede entre mim e eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que cometiam, por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhem das suas maldades e meça o modelo. E envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faze-lhes saber a forma desta casa, e a sua figura, e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, e todas as suas formas, e todas as suas leis. Escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma, e todos os seus estatutos, e os cumpram. Essa é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. O comentário: a santidade é chamada de lei da casa. Isto é, a total separação entre o santo e o profano era um princípio fundamental da casa de Deus. Dessa forma, os sacerdotes e o povo deveriam ter reverência e temor para não contaminarem o santuário com idolatria, sacrifícios imundos ou qualquer outra impureza que contrariasse a lei mosaica. De igual modo, o Filho de Deus deve prezar por viver separado das contaminações espirituais. Caso contrário, deixará de ser um verdadeiro templo para o Senhor. Andar em santidade significa se submeter aos conselhos do Espírito Santo continuamente. O 13. E estas são as medidas do altar, em côvado. O côvado é um côvado e um palmo. E o fundo será um côvado de altura e um côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno de um palmo. E esta é a base do altar. E do fundo, desde a terra até a armação inferior, 2 côvados, e da largura 1 côvado. E desde a pequena armação até a grande, 4 côvados, e a largura de 1 côvado. E o altar de 4 côvados, e desde o altar e para cima havia 4 pontas. E o altar terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, e quadrado nos 4 lados. E a armação, 14 côvados de comprimento e 14 de largura nos seus 4 lados. E o contorno ao redor dela de meio côvado, e o fundo dela de 1 côvado ao redor. E os seus degraus davam para o oriente. E disse-me: filho do homem, assim diz o Senhor Deus, estes são os estatutos do altar no dia em que o fizerem, para oferecerem sobre ele holocausto e para aspergirem sobre ele sangue. E aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, darás um bezerro para oferta pelo pecado, e tomarás do seu sangue e os porás sobre as suas 4 pontas, e sobre os 4 cantos da armação, e no contorno ao redor, assim o purificarás e o expiarás. Então tomarás o bezerro da oferta pelo pecado, e o queimará no lugar da casa, para isso designado fora do santuário.
E no segundo dia oferecerás um bode, sem mancha, como oferta pelo pecado, e purificarão o altar, como purificaram com o bezerro. E acabando tu de purificá-lo, oferecerás um bezerro, sem mancha, e um carneiro do rebanho, sem mancha. E oferecê-lo-ás perante a face do Senhor, e os sacerdotes deitarão sal sobre eles, e oferecê-los-ão em holocausto ao Senhor. Por 7 dias prepararás cada dia um bode como oferta pelo pecado, também prepararão um bezerro e um carneiro do rebanho sem mancha. Por 7 dias espiarão o altar, e o purificarão, e assim consagrar-se-ão. E cumprindo eles estes dias, será que ao 8º dia, e dali em diante os sacerdotes oferecerão sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas, e eu me deleitarei em vós, diz o Senhor Deus. Se ao ler a palavra de Deus nos sentimos felizes, né? Porque ela é como se ela nos completasse, nos fortalecesse, né? Agora imagine a visão que Ezequiel teve, assim como o apóstolo João, quando teve a visão do Apocalipse, né? Ezequiel 44. Então, me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, por ser príncipe, se assentará nela para sempre, para comer o pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por esse mesmo caminho sairá. Depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa, e olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre o meu rosto, e disse-me o Senhor, filho do homem, pondera no teu coração, e vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, tudo quanto eu te disser, de todos os estatutos da casa do Senhor, e de todas as suas leis, e considera no teu coração a entrada da casa com todas as saídas do santuário. Comentário, pondera, vê e ouve tudo quanto eu te disser. Ezequiel foi orientado a ter olhos e ouvidos atentos à visão que estava sendo entregue a ele. O profeta tinha a responsabilidade de transmiti-la ao povo, por isso deveria ser diligente e empregar amplamente seus sentidos para absorver aquilo que o Senhor lhe mostrava. Isso mostra que a fé exige disciplina. Aqueles que desejam se manter na comunhão com o Altíssimo não podem negligenciar a instrução que é dada por meio da sua palavra. Então, naquele tempo, Ezequiel teve essa obrigação, né, de transmitir essa visão para o povo. Hoje, nós temos o Apocalipse. O próprio Senhor Jesus falou dos últimos dias. Então, nós temos que ter olhos e ouvidos para ver e ouvir o que vem acontecendo à nossa volta e constatar que a palavra de Deus está se cumprindo em nossos dias. No 6, e dize aos rebeldes, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porque introduzistes estrangeiros incircuncisos de coração, incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, e eles invalidaram a minha aliança por causa de todas as vossas abominações. O comentário, introduziste estrangeiros incircuncisos. Para oficiar no serviço sagrado, os sacerdotes deveriam seguir as especificações da lei. No entanto, muitas vezes os líderes religiosos negligenciavam e introduziam pessoas profanas e ímpias dentro do santuário, isto é, homens que viviam alheios ao Senhor, chamados de estrangeiros e incircuncisos. Estavam oferecendo sacrifícios e participando dos privilégios espirituais que não havia sido designado a eles. Para servir a Deus é fundamental que a pessoa seja regenerada e temente a Ele. Além disso, deve mostrar os frutos da sua conversão por meio do seu testemunho. Sem isso, ela será considerada uma serva impostora diante do Todo-Poderoso, pois além de enganar a si mesma, corromperá a fé dos sinceros. E sabe, fazer a obra de Deus é uma responsabilidade que nós temos, não perante os outros apenas, mas sobretudo diante de Deus e do diabo, porque sabe de tudo. 8. E não guardaste a ordenança a respeito das minhas coisas sagradas,
Antes vos constituístes a vós mesmos guarda da minha ordenança no meu santuário. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário, dentre os estrangeiros que se acharem no meio dos filhos de Israel. E só lembrando, a circuncisão era feita no órgão masculino, retirando aquela pele de excesso. Porém, a nova aliança, essa circuncisão é feita no coração, quer dizer, o sacrifício das nossas vontades para fazer a vontade de Deus. No 10, mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, os quais andavam extraviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, serão ministros no meu santuário, nos ofícios das portas da casa, e servirão a casa. Eles matarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante eles para o servir, porque lhe ministraram diante dos seus ídolos e fizeram a casa de Israel cair em iniquidade. Por isso eu levantei a minha mão contra eles, diz o Senhor Deus, e levarão sobre si a sua iniquidade, e não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem para se chegarem a alguma de todas as minhas coisas sagradas, as coisas que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os constituirei guardas da ordenança da casa em todo o seu serviço e em tudo que nela se fizeram. Comentário: levarão sobre si a sua iniquidade. Durante o período de apostasia de Israel, muitos sacerdotes e levitas abandonaram a fé e seguiram a idolatria. Por isso, ao retornarem do exílio, esses homens não teriam a permissão divina de desempenhar as mesmas funções no templo. Isto é, embora continuassem a servir, suas atividades estariam restritas, pois o sacerdócio seria exclusivo dos descendentes de Zadok. Aquelas pessoas teriam perdido uma grande oportunidade de servir a Deus porque serviram a si mesmas. No 15, mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegaram a mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Então, valeu a pena agora eles estarem firmes, porque agora, ao menos, essa tribo não se contaminou com o pecado como os outros. Ela permaneceu fiel a Deus. 16. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. Comentário: Zadok foi um sacerdote da linhagem de Eleazar, filho de Arão. Ele serviu na época de Davi juntamente com Abiatar. Ambos eram homens de confiança e leais ao rei, até que Abiatar apoiou Adonias na usurpação do trono de Davi. Zadok, porém, permaneceu fiel ao lado da decisão de entregar o reinado a Salomão. Zadok foi um homem fiel e destemido durante toda a sua vida, capaz de permanecer na fé, mesmo quando muitos companheiros abandonaram a aliança com o Altíssimo. Ele deixou um legado de temor e de retidão aos seus descendentes que fielmente o seguiram, e assim foram honrados com a posição elevada. A fidelidade é uma decisão pessoal. Além de influenciar espiritualmente este mundo, ela é tão apreciada pelo soberano Deus que carrega peso de glória eterna. Assim como também nós podemos entender isso na decisão que Adão e Eva tomaram ao desobedecer, é uma escolha, né? A pessoa não pode falar assim, não, mas eu não tive força. Não, todos temos força. A questão é onde estamos aplicando a nossa força, ou qual está sendo mais alimentado, a vontade da carne, quer dizer, as nossas vontades, ou a vontade do Espírito, que vem a vontade de Deus. No 17, e será que quando entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão com vestes de linho, e não se porá lã sobre eles. Quando servirem nas portas do átrio interior, e dentro, gorros de linho estarão sobre as suas cabeças, e calções de linho sobre os seus lombos, não se cingirão de modo que lhes venha suor. O comentário: Suor, o Todo-Poderoso, instruiu que o tecido das vestes sacerdotais, como o gorro e os calções, deveria ser somente linho.
Além disso, o Senhor vetou que as peças fossem confeccionadas com lã e justificou isso dizendo que elas causavam suor. Se os sacerdotes exalassem mau cheiro, além de evidenciar falta de higiene, demonstrariam que a obra de Deus era penosa e destituída de alegria. Acho que a mesma coisa se aplica nos dias de hoje, né? Os servos de Deus precisam estar bem apresentados. No 19, e saindo eles ao átrio exterior, ao átrio de fora, ao povo, despiram as suas vestiduras com que ministraram e as porão nas santas câmaras, e se vestirão de outras vestes, para que não santifiquem o povo estando com as suas vestiduras, e não raparão as suas cabeças, nem deixarão crescer o cabelo, antes, como convém, tosquearão as suas cabeças. E nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior, e eles não se casarão, nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. Então, eles poderiam se casar, diferente de outras religiões que proíbem completamente o casamento, quer dizer, abre um precedente, né? No 23, e ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Então, essa é a função que tem a palavra de Deus hoje, que nós temos, não só o pastor, quando você ouve ele na igreja, na reunião que você frequenta, mas sobretudo a palavra de Deus faz você ter esse discernimento. 24. E quando houver disputa, eles assistirão a ela para o julgarem, pelos meus juízos as julgarão, e as minhas leis e os meus estatutos guardarão em todas as minhas solenidades, e santificarão os meus sábados. E eles não se aproximarão de nenhum homem morto para se contaminarem, mas por pai ou por mãe, ou por filho ou por filha, ou por irmão ou por irmã, que não tiver marido, se poderão contaminar. E depois da sua purificação, contar-se-ão 7 dias. E no dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá a sua expiação pelo pecado, diz o Senhor Deus. Eles terão uma herança, eu serei a sua herança. Não lhes darei, portanto, possessão Israel, eu sou a sua possessão. Então, que herança maior do que essa, né? Ter o próprio Deus como herança, ter essa herança maravilhosa, e você e eu hoje nós podemos ter, porque Deus agora não selecionou apenas a tribo de Levi para servir no templo, mas depois do Senhor Jesus, todos nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nos tornamos sacerdotes do Deus Altíssimo. Apresentamos a Ele sacrifícios, a nossa vida como sacrifício, e nos tornamos sua herança. No 29, eles comerão a oferta de alimentos e a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, e toda coisa consagrada em Israel será deles. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oblação de tudo, e de todas as vossas oblações serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Nenhuma coisa que tenha morrido ou tenha sido despedaçada de aves e de animais comerão os sacerdotes. E finalizo com um comentário: eu sou a sua possessão. Os preceitos divinos estabelecidos para os sacerdotes eram muito mais elevados do que os que eram determinados para o povo. Esses estatutos mostravam o quanto eles deveriam ser separados e disciplinados a fim de que refletissem a santidade e a fé no Senhor. Mesmo que muitas gerações tenham passado desde que essa instrução foi dada, a reverência e o temor continuam sendo essenciais para se manter a comunhão com o Todo-Poderoso. Não somente os servos, mas também todos aqueles que se convertem a Deus têm a conduta avaliada constantemente pelas pessoas. Por isso, é exigido deles um caráter justo e um procedimento reto diante dos homens. Que maravilhoso, né? Assim somos hoje a obra de Deus. Assim, todos nós estamos diante de Deus em pé de igualdade. A igreja instituiu títulos, pastores, bispos, obreiros, levitas, enfim. Porém, diante do nosso Senhor Jesus, não há esse título, não há essa posição. Todos estamos em pé de igualdade.
Estamos diante do Todo-Poderoso e temos uma obrigação perante Ele, servi-lo. Servi-lo com a nossa vida, com o nosso caráter, com os nossos pensamentos, com o nosso coração, com tudo que somos, com tudo que queremos ser. E se você assim o fizer, Deus irá contar com você e Ele te dará condições de manter essa obra. Porque a obra de Deus ela é mantida pelos seus servos, por aqueles que estão na igreja e servem a Deus, em primeiro lugar, com seus dízimos e suas ofertas. E claro, naturalmente, a igreja vai poder fazer uso dessas ofertas e dízimos para se manter com as portas abertas e expandir o seu trabalho de evangelização por meio da rádio, televisão, por todos os trabalhos sociais que a igreja desenvolve. E você é uma peça fundamental. Eu também, todos nós somos, tá certo? Que Deus continue abençoando você abundantemente. Fique bem.